Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho dessa terça-feira santa traz para nós o diálogo de despedida da última ceia de Jesus com seus discípulos. Neste diálogo, ficamos impressionados com o contraste de um amor de um Deus que se dá inteiro e da traição de Judas e de Pedro. Jesus diz: um de vós me trairá. Então Pedro pede a João, o evangelista, o discípulo amado, para perguntar a Jesus quem é. E Jesus fala: aquele a quem eu der o pão embebido com o molho. Jesus entrega o pão embebido no molho para Judas e o evangelista diz: naquele exato momento, Satanás entrou nele. Depois vemos o diálogo de Pedro com Jesus. Pedro diz: eu darei a minha vida por ti. E Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Qual a mensagem do Evangelho para nós neste dia? É o que veremos daqui a pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho, neste contexto da instituição da Eucaristia, fica patente a fidelidade de Deus contrastada com a infidelidade dos homens. Tanto Pedro quanto Judas são figura de todo aquele que comunga em pecado mortal. Participam da ceia eucarística, mas recebem Jesus indignamente. Tanto é que a carta de São Paulo diz que quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. A condenação de Judas fica patente, porque o evangelista ressalta que Satanás entrou nele no exato momento que recebeu o pão com molho. Será que foi Jesus que fez Satanás entrar em Judas? Com certeza que não. Judas já tinha decidido vender o seu mestre por algumas moedas. Mas antes dele chegar nesse gesto, ele foi traindo Jesus pouco a pouco, nas pequeninas coisas, até que aquele gesto de Jesus entregar o pão e de Judas aceitar esse sinal de amizade, porque para o judeu um banquete era sinal de amizade, só se convidava grandes amigos para cear juntos, para tomar uma refeição juntos. Quando Judas aceita, é o último pecado, que é a gota final para dar direito a Satanás de possuí-lo completamente. Então o evangelista diz que ele sai da ceia e era noite. Mergulha nas trevas da noite. Para São João Evangelista, toda vez que ele fala que entrou na noite, que era noite, significa as trevas do pecado. Em seguida, vemos o diálogo de Jesus com Pedro. Darei a minha vida por ti, diz Pedro. E Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, esse mesmo dia que você diz que darás a vida por mim. Assim somos nós. Nós somos Judas, porque muitas pessoas cometem o pecado mortal e vai se resvalando de pecado venial, até entrar no pecado mortal. E ao invés de se arrependerem como Pedro, de chorarem seus pecados, sua infidelidade, a pessoa continua cometendo pecado mortal até se suicidar como Judas. Não entremos no mérito se Judas se salvou ou não, mas apenas entendamos que Satanás faz de tudo para nos surpreender no momento da morte em pecado mortal, porque a alma será cristalizada do jeito que ela foi encontrada no momento da morte. O diálogo de Pedro desmascara as pessoas que fazem bons propósitos diante de Deus. Quantas vezes a nossa oração pessoal ou depois de uma comunhão em que estamos em estado de graça, a gente diz que jamais vai pecar. Depois da confissão mesmo, no ato de contrição, a gente diz: prometo que, ajudado com a vossa divina graça, emendar-me-ei e nunca mais tornarei a vos ofender. Poucos instantes depois, tornamos a trair Jesus com o nosso pecado. Sim, somos humanos e falhos. Podemos cair. Devemos sempre duvidar de nós
e confiar totalmente em Deus para diminuirmos nossas quedas. Mas se cairmos, não sejamos como Judas, que permaneceremos no erro do pecado mortal até não haver mais jeito. Sejamos como Pedro, humildes, que nos deixemos olhar por Jesus e chorar os nossos pecados, para que assim sempre possamos recebê-lo na Eucaristia em estado de graça depois da confissão. Porque a Eucaristia é o alimento dos fracos, mas do fraco que já se levantou pelo sacramento da confissão. Ore comigo agora. Pai querido, Pai amado, Deus fiel e maravilhoso, hoje expomos diante de vós nossa fraqueza e nossa pequenez, porque quando admitimos que somos fracos, então é que somos fortes, como diz São Paulo, porque contamos convosco que sois o único forte, e então podemos vencer as tentações. Dai-nos a graça de nos lembrar de nossa pequenez sempre, para que, segurando em vossas mãos, possamos vencer todo o ataque do inimigo e, recebendo-vos sempre em comunhão em estado de graça, tenhamos a força necessária a cada momento para prosseguir em frente, até o dia em que a comunhão convosco será eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e ajude-nos a evangelizar. Deus abençoe você.